Abra sua Bíblia, no livro de Lucas. Duas mães que trouxeram o reino de Deus. Quando eu estava saindo do gabinete agora, ficou bem claro na minha cabeça uma coisa. Se você entender e praticar os princípios do reino dos céus, todas as outras coisas se tornam desnecessárias. Não precisa fazer campanha, não precisa muita coisa, perde a graça. Se tão somente você entender e praticar os princípios do reino dos céus. Nós já temos falado, império das trevas, ok? Onde o demônio está mandando. E você tem o reino dos céus. Império das trevas, reino dos céus. Cristo veio ao mundo justamente para morrer em nosso lugar, pagar pelos erros de Adão e levantar uma nova geração, chamada nova criatura. E o nosso papel é literalmente em Cristo expulsar o império das trevas. Amém? Então a grande sacada, o grande conflito é o império das trevas tentando reter, segurar o que não lhe pertence. O que não pertence ao demônio? A terra não pertence ao demônio. Nada pertence ao demônio. Eu estava tomando banho, e enquanto eu lavava meu cabelo, ficava bem claro: dar-te-ei os tesouros escondidos. E tesouro escondido é tesouro escondido. Amém? Vamos parar de espiritualizar. Tesouro escondido é literalmente tesouro escondido. Existe o tesouro do céu, janela do céu, lá em cima, e tesouro escondido aqui embaixo. Te darei os tesouros escondidos. E por que ele vai dar os tesouros escondidos? Porque do Senhor é a terra. A terra não pertence ao demônio. Ele tomou ela, usurpou ela da mão de Adão e Eva. Só não roubou o Éden porque não era permitido. No Éden Deus colocou uma espada flamejante. O Éden é a porta do céu. Ok? De lá para cá, o que está acontecendo? Depois que Cristo vem, entra na terra, morre por nós e nos perdoa. Ele nos devolve o domínio. Por isso que ele fala: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, pregue o evangelho. E pregue, e vocês vão anunciar que está chegando o reino dos céus. E onde o reino chega, sua vida muda, sua família muda, seu entorno muda. Porque o reino de Deus, um dos resultados do reino de Deus é justiça, alegria e paz. E duas mulheres foram extremamente usadas para trazer dois homens que eu posso dizer que foram os mais importantes nessa virada entre o Velho Testamento e o Novo. Duas mulheres, como você. E eu quero te animar nessa noite, amém? Uma chamada Isabel, a outra chamada Maria. Duas mulheres, uma com uma situação bem impossível e outra com tudo ao seu favor, mas que também teve que realizar uma missão impossível. Trazer duas pessoas que iam mudar a história para sempre, não só da humanidade, mas a história da eternidade. Lucas capítulo 1, versículo 57. Lucas capítulo 1, ou melhor, Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5. Nascimento de João. São duas mães que eu quero falar aqui. Uma é Isabel, a outra é Maria. Você sabe o que significa a palavra mãe? Quem já se deu ao trabalho de procurar saber? Quem já procurou saber? Porque quando meus meninos começaram a crescer e eu comecei a ter algumas lutas internas sobre como criar um filho, eu fui procurar saber o que significava a palavra pai.
para descobrir que pai significa raiz, de onde o menino sai. Então eu descobri que eu sou a raiz do Samuel e do Isaac. Deus é a nossa raiz, dele nós viemos. E o que significa a palavra mãe? Mãe, a etimologia da palavra mãe é mama, seio. Esse é o significado do seu nome, mãe, seio. Enquanto o pai é o originador, a mãe é o seio. É daí onde vem a palavra mamária, por exemplo. Então, mãe tem origem no som ma, que os bebês fazem enquanto mamam. E na facilidade com que eles aprendem a dizer essas letras, né? M, P e B. Então, a palavra mãe vem da origem persa, madar. E aí, é isso aqui, tem essas origens aqui. Então, um dos significados do seu nome, mãe, é aquela que amamenta. Aquela que dá origem, o pai dá origem, mas a mãe amamenta. Então não adianta uma mãe tentar fazer o papel do pai, sendo o originador de uma pessoa, e não adianta o pai querer fazer o papel de uma mãe que é aquela que amamenta. Hoje eu estava conversando com o Eduardo, quando a gente estava indo buscar a cevada, eu falei, rapaz, eu aprendi esse negócio de dar jeito nas coisas com a minha mãe. Quando a gente era pequeno, sei lá por quê, de manhã cedo, minha mãe falava assim, vai lá na casa da fulana e pega o moedor de milho emprestado. Eu ia na casa da mulher, pegava o moedor de milho emprestado, cedinho, antes de ir para a escola. Agora vai lá no seu Lili e compra 1 litro de milho. Eu comprava 1 litro de milho. Aí ela falava, vamos moer agora. Aí ela moía 1 litro eu moía 1 litro de milho. Aí depois ela pegava a peneira e peneirava o milho. E dali fazia o cuscuz. Ela, sem perceber, ela era minha coach. Ela me fazia resolver problema. A gente fazia o fubá em casa. Amém? Esse dia eu fui no Ferro Velho e eu comprei uma moeda para lembrar disso. Depois eu vou pintar e colocar na minha estante. Ela dava um jeito. Ela criava soluções. Ela não criava problema, criava a solução. Pegava a matéria-prima e fazia a coisa acontecer. Uma vez eu lembro que eu queria um aquário. Meu pai estava viajando, não, meu pai já estava morando em Iguaí já. E eu fui tinha um lugar chamado Friolândia, onde tinha os peixes de aquário. Aí, eu peguei um vaso de vinho, enchi de água e descobri que tinha como cortar o vaso, né? E não tinha YouTube, né? Há 30 e tantos anos atrás. O YouTube era a boca dos colegas. Você enche até um certo ponto, depois você molha no querosene o cordão e amarra no nível. Depois você põe fogo. Aí eu fui, enchi o negócio, não tinha dinheiro para comprar um aquário. Aí enchi, aí o vidro, aí a gente lixava, aí botei um pouquinho de areia, enchi de água, ia lá no riachim e pegava umas pare-viva, que é um barrigudinho. E tinha um rabinho pequeno, né? Porque o barrigudinho é pé duro, né? É o gupe pé duro. O gupe tem um rabo grande, o barrigudinho tinha um rabinho pequeno. Aí eu pegava aquele bichinho e colocava dentro do meu aquário de vaso de vinho. Pegava uma mangueira do hospital lá ia lá no posto de saúde, pedia uma mangueira emprestada. Falei, me dá uma pedaço de mangueira. Aí botava a mangueira na boca e ficava soprando. Aí botava uma luzinha pendurada e ficava assim. Enchendo os peixes de gás carbônico. Aí minha mãe chegava no meu quarto, olhava assim e falava, vou te dar um aquário. Só que eu tinha um jeito de dar um aquário. Ela fazia um bolo salgado e falava, agora você vai vender. Aí eu saía vendendo aquele bolo. E a gente juntava o dinheiro, ia ali na Friolândia e comprava o aquário fiado, parcelado, sei lá. E daqui a pouco eu tinha um aquário. E daquele aquário pequeno, eu fiz um grande. Daqui a pouco eu estava criando peixe dentro de um tanque.
E a gente ia aumentando. Então essa capacidade criadora foi da minha mãe. E hoje, quando a gente estava andando, eu me lembrei disso. Você, mãe, nem sempre sabe o que você está criando. Você não faz noção do que e de quem você está preparando. Apenas amamente seu filho. Apenas fortaleça seu filho. Hoje, quando a gente estava lá cuidando do animal, do bezerro, falei, vou ligar para ela. Aí ela estava, e aí mãe, como é que a senhora está? Coisa e tal. Cadê minha nora? Falei, sua nora está buscando a mãe dela. Foi lá em São Paulo e vai vir hoje com a dona Dirã para cá, passar um dia aqui em casa. Obrigado por você ter ligado para mim. Eu falei, mãe, é minha obrigação, né? E eu quero te agradecer. E aí lembrei da história do fubá. A Mônica estava lá na hora. Aí ela falou um pouquinho com a Mônica. E depois ela agradeceu. E eu falei, pois é, mãe, melhor aí para... Minha expectativa é um dia vê-la aqui novamente. E eu lembrei da história do fubá. Lembrei da história de quando a gente fazia o fubá do milho que a gente mesmo moía. E ela começou a rir das histórias. Então eu espero, sabe? Aí daqui a pouco ela falou, olha, depois você fala com Samuel e com Isaac. Eu falei, lá vem. Quando ela falou assim, olha, eu falei, lascou. Olha, eu falei, tá, mas eu fui, dei uma respirada. Você fala que esses meninos estão bonitos demais. Ô os netos. Aí eu falei, amém. Ô neto, que esses netos tão bonitos. Eu fico vendo as fotos deles. Meu Deus, que menino bonito. Eu falei, mãe, setembro é a vez do Isaac ir. Ela, olha, você manda um abraço para eles. Mas tudo começou lá. Amém? Eu declaro e eu espero que se esse mundo ainda estiver existindo daqui até lá, que daqui 10, 15, 20, 30 anos, você possa contar histórias bonitas para sua mãe. E sua mãe possa ouvir histórias bonitas sobre você e sobre seus netos, sobre seus filhos. É isso que eu espero de você. E pode ter certeza, muita coisa que você aprende um dia com a sua mãe, com certeza você vai usar hoje. E tem uma coisa. Vamos para Maria e para Isabel. Duas mulheres tiveram papel importante na vinda de Jesus e duas mulheres tiveram um papel importante em quem eu e você somos. Se eu posso dizer em nome de Jesus, é por causa de Maria. Se eu posso dizer em nome de Jesus, arrependa-se, é por causa de João Batista. E se João Batista existiu, se eu posso dizer, Satanás, sai daqui desse território, em nome de Jesus, é por causa de Maria. Se eu posso chamar uma pessoa para se arrepender, é por causa de João Batista. Agora, para que Jesus e João Batista pudesse existir, duas pessoas tiveram que existir, chamada Maria e Isabel. Amém? Maria e Isabel. E diz assim, e eu vou te falar pelo menos 5 questões rápidas sobre essas mães que trouxeram o reino de Deus para a terra. 5 básicas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incenso. Repita comigo, orando. Aleluia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso.
Ou, então um anjo do Senhor lhe apareceu, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Aleluia. Não temas, tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado a falar-te essas alegres novas, ou boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não creste nas minhas palavras, que é o seu tempo onde se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que olhou em mim para destruir a minha humilhação entre os homens. Eu só quero ressaltar uma qualidade desse casal e uma qualidade dessa mulher: uma vida de integridade e oração, mesmo passando por humilhação. Uma vida de integridade e oração, mesmo passando por humilhação. Perceba que o anjo aparece e diz: Deus ouviu a tua oração. Então, mães que trazem o reino são mulheres que não abdicam, que não brincam, que não param com a sua vida de oração. É interessante que quando o anjo diz que Deus ouviu a oração e que a mulher dele ia ter um filho, João, o marido dela, fala assim: como? Minha mulher já está velha. Só que Deus responde a oração não dentro da nossa necessidade, mas dentro do seu tempo. Portanto, nunca pare de orar. Nunca pare de buscar. O que eu tanto pedi não aconteceu. Vou parar de orar. Não faça isso. O Lucas deixa bem claro, escrevendo para Teófilo, que tanto Isabel quanto Zacarias eram pessoas justas, retas e um casal de oração. E o anjo, que é um dos elementos do reino, apareceu bem na hora da oração. E em uma hora que ele não estava esperando. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que haverá muitas orações que Deus vai aparecer quando você já tiver esquecido, mas não tendo parado de orar. Zacarias esperava ter filho? Estava esperando? Isabel estava esperando ter algum filho? Não. Mas o fato da espera deles aparentemente ter sido frustrada, Esaú, Zacarias continua cumprindo com seu papel. A você que é marido dessa igreja, ou que está me ouvindo na internet, a você que é casado, você e sua mulher continuem
ou estabeleçam uma vida de oração. Uma das técnicas do diabo, quando a resposta não vem, é fazer você parar de orar. Então, uma mãe que vai amamentar um milagre é uma mãe que não para de orar, mesmo que suas respostas não tenham ainda chegado. Sua resposta pode não ter chegado, mas a sua comunhão com Deus não pode parar. Eu estou orando por algumas coisas de maneira intensa e constante há mais de 5 anos que eu estou orando por uma coisa. E hoje, sentado lá no degrau da casa, eu disse: Deus, quando é que isso vai acontecer? Joguei para Deus. Ontem, às 8, 9 horas da manhã, eu recebi uma resposta de uma coisa que aparentemente não ia acontecer, e a pessoa me ligou fazendo a pergunta do jeito que eu sonhei. E uma energia fortíssima veio agora para resolver esse assunto, porque é vontade de Deus. Mas uma coisa que eu tanto espero acontecer, ainda não aconteceu. Mas nós temos que nos manter orando. Nem que seja por obrigação. Porque o sacerdote Zacarias estava entrando lá de acordo com o seu turno. Era o dia dele fazer a oração dele. E ele foi lá. E eu quero te dizer, pela palavra de Deus, não precisa nem dizer que Deus está me falando. Está aqui escrito, irmão, que muitas vezes tua resposta vai vir no dia que você está recebendo aí, não está, Isaú? No dia que você não estiver esperando. Mas no dia que você estiver orando. Sua resposta pode não vir, mas a tua e a minha comunhão não podem parar. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Posso ir para o próximo ponto? Não negocie sua vida de oração. A vida de oração, Roberto Dinamite, é igual a corrida de cavalo. Começa na empolgação e termina com o coração. E é muito bom desse jeito. Glória a Deus. Tem uma música do Jesus Adriano Romero que diz assim: e eu que pensava que tinhas esquecido todas essas coisas que eu te pedi, todas as canções que eu te escrevi. O bom de ser crente há 10, 15, 20, 30 anos e não ser uma pessoa de fogo de palha é isso. É que você vai ver a resposta de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, 35 anos se cumprindo. Domingo, ou foi terça-feira, foi domingo, eu estava aqui com o Samuel, olhei para o rosto dele, falando de uma coisa que tinha acontecido. Ele me olhou e só sorriu. Ele só sorriu. Eu falei: pois é, Samuel. E esse pois é era relembrando de coisa de 20 anos atrás. Esse pois é era relembrando de coisa de 17 anos atrás. Que Deus não esqueceu. E eu quero te dizer, Deus não te esqueceu. Agora que o anjo Gabriel te encontre no altar de incenso, e não na rua da perdição, dizendo que está magoado com a igreja, que está chateado com a igreja, que está chateado com Deus. Se Isabel e Zacarias estavam chateados com alguma coisa, para onde que Zacarias levava a chateação dele, meu filho? Para o altar de incenso. Leve tuas coisas para o altar do incenso. Mas você não falou que oração não resolve? Oração fora da vontade de Deus não resolve. Mas oração de gente que como é que fala? Submissa, ele resolve. A semana que vem vai começar um jejum aqui de 7 dias, de segunda a domingo.
Aleluia. Por quê? Jejum pelos filhos dos irmãos. Uma pessoa me procurou pedindo oração pelo filho. Eu falei, eu não conheço outra coisa que não resolva, a não ser jejum e oração. A senhora quer jejuar 7 dias? Então vou dar uma pausa nas coisas que estou fazendo para jejuar. E eu estou na expectativa de que anjo vai vir. A você que quer abençoar seus filhos, semana que vem, segunda em diante, amém? 7 dias de jejum e oração. Glória a Deus. Outra qualidade de uma mãe que traz o reino. Outra qualidade. Disponibilidade de aprender como viver o impossível. Repita comigo, disponibilidade para aprender como viver o impossível. Quem aqui esse ano, além de mim, se deparou com coisas que você teve que perguntar, e agora? Como que eu faço? Além de mim, da Sidilene. Quem? Quem aqui? E você teve que perguntar, como é que faz agora? Já que eu sei que tem que fazer. E eu não sei. Esse dia eu falei, ó, o senhor disse que tem que honrar a mãe, eu vou honrar. O senhor disse que tem que cuidar de filho, eu vou cuidar. O senhor disse que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Só que dessas várias coisas que tem que ser feita, a metade eu não tenho o que precisa. Como que eu faço? Esse foi o segredo de Maria e o segredo de Isabel. Não foi o segredo de Zacarias, porque o anjo já tinha dito tudo, mas ele continuou duvidando. Mas a Maria não. Maria não era sacerdotisa, Maria era uma virgem, uma jovenzinha. E o anjo aparece para ela e diz, salve a agraciada, capítulo... Irmão, eu quero que essa homenagem Dia das Mães não seja homenagem melosa, mas seja uma instrução para você. Porque a maioria das coisas, Noêmia, que Deus nos promete, nós não sabemos como fazer. E não sabemos como vai acontecer. 10 vezes mais. Como? Você não tem nenhum. A igreja vai quebrar as paredes. Como? Se metade dos bancos estão vazios? Alguém me ouve? É nessa hora que nós precisamos fazer o que Maria fez. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo estava trabalhando. E eu oro a Deus, Júlio, que o anjo trabalhe nesses dias por aqui. Amém, Bill? Um dia um anjo me apareceu. Estava num tempo de jejum. Eu sonhei que ele me tirava de um lugar favelado e me colocava de frente para uma igreja de uma pastora que eu admiro muito e que é próspera. E o anjo, flutuando em um ambiente de música, dizia, vão te pagar tudo que te devem, todos os atrasados. Todos os avisos prévios, você vai receber tudo que te roubaram. Tempos depois as coisas começaram a vir. E tem vindo e continuarão vindo. Os anjos vêm. Gabriel veio para Zacarias e Isabel. O anjo veio para José, para Maria, e depois veio para José. Um dos sinais que o reino de Deus tem em operação é o aparecimento de anjos. Podem vir com asa? Pode vir sem asa. Pode vir com a cara de um jardineiro. Pode vir como ser humano normal. Por que pode vir como ser humano normal? Porque quando Pedro foi liberto da prisão, Pedro estava batendo na porta e acharam que era o quê? Um anjo. Aí disseram, deve ser o anjo dele. Para o povo da igreja de Atos, Júlia, anjos era uma coisa normal. E por que era normal para eles? Porque para eles o reino de Deus era a obrigação deles viver. E no reino de Deus não tem capeta, tem o quê? Tem anjo. Agora a gente vê tanta gente fazendo glamorização de aparição de anjo que você nem acredita que um anjo pode aparecer sem você no outro dia querer fazer foto do Instagram.
sem você querer fazer uma live e o anjo me apareceu. Ano passado, no jejum de 30 dias, Jesus Cristo me apareceu, fez uma limpeza na minha vida e colocou uma coroa em minha cabeça. Contei para minha esposa, ela falou, já contou para o pastor fulano? Eu falei, não, isso não tem que contar para ele, eu tenho que viver. Isso não é assunto para fazer live, minha filha, isso não é assunto para contar para ninguém, isso é um assunto para eu ver acontecer. As coisas que estão fora do nosso domínio ficarão em nosso domínio. A oração do Pai Nosso vai acontecer. Chega de nós sermos dominados pelas coisas, não, nós é quem dominaremos. Então o anjo disse para ela, versículo 28, entrando o anjo onde ele estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Olha o reino aqui. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Se preparem para o tempo onde o reino de Deus vai ser estabelecido sobre a terra. E disse Maria ao anjo, como será isso? Isso que o anjo promete para ela é uma coisa pequena, grande ou impossível aos olhos humanos? Impossível isso. Então, quando Deus, de fato, te mostrar algo impossível, ao invés de gargalhar atrás da tenda, ao invés de ficar por dentro falando besteira, seja humilde e pergunte como que isso vai acontecer. Como que vai acontecer? E vou te falar mais. Quando o tempo for passando e você se vê na obrigação de praticar o que te foi mostrado, se pergunte novamente como que isso vai acontecer. Porque o Deus que revela o que também vai mostrar o como. O Deus que revela o que também mostra o como. Mas geralmente o como ele fala depois que a gente pergunta. Por isso que nossa vida de oração é um diálogo com Deus. Como é que isso vai acontecer? E o anjo respondeu. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O relacionamento com o Espírito Santo. Tudo de grandioso, mãe, que você pode gerar é pelo poder do Espírito Santo. Tudo que nós, como igreja, podemos gerar é pelo poder do Espírito Santo. Tudo de sobrenatural que pode ser construído em você, na sua casa, no seu filho, é pelo poder do Espírito Santo. Ele é o Criador de tudo, desde Gênesis. O Espírito está sobre a terra e disse, age e ouve. Pregamos isso no começo do ano passado. Você é uma pessoa disponível a aprender, irmão? Você tem disposição de aprender como executar a vontade de Deus? Vai te dar uma ordem, dá uma ordem para a igreja, aparentemente impossível. Aí ele vai contar um pedaço hoje, às vezes vai contar outro pedaço amanhã. E depois você também tem, e eu temos que ter disposição. Na hora que você disser sim para Deus, está disposto a passar pelos apertos que virão, porque você está obedecendo a Deus. Você sabe que ela pagou um preço para obedecer a Deus. Ela teve que enfrentar um desafio grande de gerar um filho que não era de José.
Você sabe que José quis deixá-la secretamente, sem humilhá-la. Mas aí um anjo aparece para José e diz: volta lá e recebe Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aqui agora eu venho dizer para você, pai, para você que às vezes tem alguma função, proteja aquilo que Deus está gerando. Porque tanto Zacarias quanto José protegeram o que estava sendo gerado. Ah, não tenho marido. Ok, esqueçamos a questão de marido e mulher. Vamos trabalhar aqui de sacerdócio. Quantas coisas eu fico orando e protegendo no mundo espiritual, enquanto não vejo acontecer na vida de muitas de vocês. Esse dia eu estava orando: Senhor, aquilo que o Senhor me mostrou tem 2 anos atrás, está em que estágio? Senhor, aquela história de não sei o que está em que estágio? E eu fico ali, orando e protegendo, orando e protegendo, orando e protegendo. Velando para que o demônio não roube aquilo que está sendo gerado. Porque você sabe que Jesus Cristo fizeram isso para que ele não nascesse. E depois que ele nasceu, fizeram isso, Mônica, para que ele não vingasse. Então nós aqui temos uma missão de proteger o que o Espírito Santo está gerando. O que você não pode fazer, mãe, é o que uma mulher que nós ajudávamos fez um dia. Ela abortou o negócio. Foi. É Larissa, né? A gente ajudou uma mulher às vezes, um dia, levamos ela para um lugar para ser tratada, e ela foi, e eu sonhei que ela tinha uma criança dentro do ventre dela. Só que no meio do caminho ela abortava o menino e mostrava dentro de um saco, igual aquele de guardar o porco, que ela falava assim: não quero mais não. E eu via a criança dentro do saco de plástico que ela abortava. Naquela semana ela me liga e diz: olha, pode vir buscar que eu não quero ficar mais aqui não. E aí eu lembrei do sonho. Ela abortou o que estava sendo gerado. Aqui não é um coach, não é um empreendedor que está falando, aqui é um profeta que está falando agora. Se você tem oportunidade de ajudar pessoas a guardarem o que está sendo gerado, ajude. Hoje, quando você mandou aquele dízimo, não do novo emprego que você entrou, mas do teu trabalho, eu me lembrei do sonho que Dionísio teve, do sonho que você teve, do sonho que eu tive, das coisas novas que estavam chegando na sua vida. E não importa se o dízimo foi alto ou barato, o que me importa é saber que aquilo é resultado do rompimento da sua vida financeira. Da palavra de Joel sobre sua vida e de seu marido. E eu me lembrei do sonho. Pode ser 500, pode ser 100, pode ser o que for, pode ser 50, pode ser R$1. Mas cada cabelo que você fizer, cada alisamento que fizer, cada coisa que você fizer, de um sonho do seu coração, inclusive de uma coisa revelada, eu vou estar ali velando, protegendo. Primeiro seu marido, já que você é casada, e como pai e profeta, protegendo. Senhor, abençoa, abençoa. Porque um dos motivos da geração é jogar fora a humilhação. Você tem que aprender. Você não nasceu para ser humilhado. Amém? Aprenda isso. Você nasceu para viver de cabeça erguida. Esse negócio de ver de cabeça baixa, ou nariz empinado ou cabeça baixa, ou nariz empinado ou cabeça baixa. Isso é do reino das trevas. Reino do céu, ó, cabeça erguida. Reino do céu é isso aqui, ó. Isso é reino do céu, Sidilene. Um dos objetivos de tudo que Deus vai gerar em tua vida, além de trazer o reino dele, é jogar fora a sua humilhação. Uma vez eu me lembro, Samuel era um menino ainda, a gente morava aqui atrás na casa da dona Lauride. Quando você quiser saber onde a gente morou, você vai ali na esquina, foi onde a gente morou.
E essa igreja era ali atrás, naquela esquina. Um dia uma vizinha que eu não sei quem é e nem sei se está ainda ali viva, ela disse: você fica com essa meia dúzia, com esses 12 gatos pingados aí fazendo barulho. E ela humilhou. Esses 12 gatos pingados. E eu dando tudo de mim. E ela xingando a gente de 12 gatos pingados. Outro dia Samuel foi para a escola e humilharam o Samuel. Samuel é pequenininho. Humilharam o Samuel, cara. Quando humilharam Samuel na minha frente, aqui dentro de mim doeu tanto, mas doeu tanto, que a vontade que eu tinha de no outro dia era arrumar um cavalo branco, colocar Samuel em cima e sair levando na frente daquela pessoa que humilhou meu filho. E naquele dia eu entendi o que Deus sente quando algum louco nos humilha. Demorou para Isabel. Mas o anjo falou assim: nela haverá prazer e alegria. Guarda teus dentes, porque tua hora de sorrir vai chegar. Um milagre, Noêmia, tem tanto o objetivo de cumprir com uma missão e de dar a você alegria. Boa parte do fruto do Espírito, que é gozo e alegria, será resultado das coisas que Deus fará. Eu não preciso nem te dizer se Deus depois exaltou Samuel. Seja sozinha. Não pare. Segundo, tenha disposição para perguntar como que Deus vai fazer o que para você e para mim parece impossível. E tudo de fato de grande que vai acontecer com você será impossível. E por último, proteja o milagre. E seja um pai que protege o milagre. Ou um padrinho. Alguém que sempre estará lembrando para aquela pessoa que está gerando algo: olha, não deixa esse negócio morrer não. Vamos continuar orando aqui. Orando, ajudando de alguma maneira. Até o negócio nascer. E que isso sirva para divulgar, para ampliar, manifestar o domínio de Deus na face dessa terra. Aleluia! Quero pedir que as crianças desçam para fazer a apresentação e nós vamos orar agora pelas mães. Esta palavra fez sentido para alguém aqui? Enquanto elas descem, deixe-me fazer uma pergunta. Quem está entendendo que esta palavra ela é espiritual e prática ao mesmo tempo? Ela mexe no céu, mas ela afeta o quê? A terra. O cristianismo verdadeiro é esse. Ele mexe no céu, mas ele mexe na terra. Amém, irmão? Eu tenho tido o prazer de me relacionar com pessoas que eu digo: olha, isso que estamos fazendo aqui e agora é resultado daquele jejum de 2 anos atrás. Hoje eu lembrei isso para o Eduardo. Estávamos passando pela estrada. Que estrada é aquela? Eu falei: você lembra? Quando foi que passamos aqui falando da vida dos outros, do sucesso dos outros? Ele: em dezembro. Eu falei: hã? Dos outros. Eu falei: em que mês estamos? Ele falou: em maio. Eu falei: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, abril e maio. 6 meses depois, não estamos mais falando do que os outros fazem. Agora estamos falando do que você faz. Assim na terra, Silvia, como? No céu. Assim na terra, Fátima, como? No céu.
e em ti haverá prazer e alegria. Ah, mas foi 60 anos de sofrimento. Em ti haverá prazer e alegria. Ah, mas foi 67 anos de sofrência. Em ti haverá prazer e alegria. Ah, mas foi 70 anos esperando. Em ti haverá prazer e alegria. Ah, mas foi 65 anos e meio. Mas em ti haverá uma alegria que vai durar até a tua morte. E depois o que você gerar vai abençoar a eternidade. Que nossos úteros espirituais estejam prontos para gerar ou continuar gerando o que está por nascer.